Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do que aconteceu no primeiro episódio da 7ª temporada de The 100. Então, fiquem avisados que esse vídeo vai ter spoiler. Eu vou começar falando sobre o que aconteceu com o Bellamy, porque aparentemente a história do Bellamy vai passar um pouquinho separada da história da Clarke. Acredito que lá na frente essas duas histórias vão se conectar, mas por enquanto elas estão bem separadas. O Bellamy, ele tá ali sofrendo pelo que aconteceu com o Otávio, porque ela foi ferida e ela desapareceu ali na anomalia. E ele tá lá fora chamando por ela quando ele é atacado por alguém, uma pessoa invisível. Vamos acreditar que é uma pessoa, né, que não é uma criatura. É uma pessoa invisível que começa a atacar ele e quando ele cai, essa pessoa arrasta ele. A Echo percebe que tá acontecendo alguma coisa e vai atrás dele, começa a gritar por ele e percebe que ele tá sendo arrastado. E ela começa a brigar com essa pessoa, a lutar ali, ela também é atacada, é uma coisa muito esquisita. Enquanto isso, o Gabriel tá cuidando da Hope. Ele tá tentando desvendar ali os símbolos que a Hope tem, igual a Otávio tem também. Mas nisso a Hope acorda e ela acorda meio confusa, aparentemente sem memória, e ela começa a correr, a fugir ali. Então o Gabriel chama pela Echo para tentar controlar a Hope, que a essa altura do campeonato já fugiu, mas ele percebe o que está acontecendo ali com a Echo e no final das contas os dois vão tentar descobrir o que aconteceu com o Bellamy. Eles começam a seguir essa pessoa, a tentar entender o que aconteceu com ele, mas aparentemente o Bellamy foi levado para a anomalia. E no meio desse caminho, tentando entender o que aconteceu com o Bellamy, a Echo ela tem ali as alucinações por causa da toxina, e ela vê o Rowan e ela vê aquela menina que ela roubou a identidade, a verdadeira Echo, né? E eles começam a falar um monte de coisa pra ela. Pra mim, na minha opinião, o Rowan falou só as verdades da vida pra ela, que eu acho que ela merecia muito ouvir. A Hope também tem alucinação, no caso dela, ela vê a Otávia, e ela não tá lembrando de nada. Na verdade, a única coisa que tá guiando a Hope nesse momento tinha uma mensagem enfiada ali no ferimento dela, mandando ela confiar no Bellamy. Então fica aquela pergunta, quem escreveu aquilo ali? Foi a própria Hope, foi o Otávio ou foi a Diosa? Eu acredito muito que tenha sido a Diosa ou Otávia. A Hope não sei, tenho minhas dúvidas, porque a Hope não tem como conhecer o Bellamy, como saber que ela pode confiar no Bellamy. Agora, a Diosa e a Otávia faz total sentido elas escreverem aquilo ali pra Hope. E nisso, quando eles conseguem ali se aproximar, eles percebem que eles não são o alvo. Eu acredito que na verdade o alvo era a Hope mesmo, que essa pessoa estava tentando matar ela, porque a Echo consegue acertar uma dessas pessoas, porque a gente vê ali no capacete dessa pessoa que tem um computador ali com orientações do que ela deve fazer, e aparentemente a Hope deve ser executada. Então a gente fica meio sem entender o que aconteceu, por que ela tem que morrer, o que deu de errado. Mas tem uma coisa muito importante que me deixou bem intrigada nesse momento, que a Echo ela atingiu essa pessoa, e o Gabriel ele foi meio que socorrer e focou muito no rosto dessa pessoa, só que foi muito fechada a imagem. Então a gente não conseguiu ver muito bem essa pessoa. Me deixou muito a sensação de que talvez a gente pode conhecer essa pessoa, que pode ser um antigo personagem, alguém que foi esquecido ali. Eu acredito que não seria tão necessário fechar no rosto dessa pessoa se fosse uma pessoa qualquer, uma pessoa aleatória. Falando da Clarke, gente, eu achei a Clarke muito estranha nesse episódio. Eu tava muito cismada com ela, porque assim, começou ali com aquela imagem ali na fazenda. Eu já tava achando aquilo ali muito estranho, porque não é normal pra essa série ter um ambiente tão tranquilo, tão pacífico assim. Eles estão sempre no caos, eles estão sempre no meio da confusão toda. E aquele ambiente ali da fazenda tava tão tranquilo,
Tava aparecendo, sei lá, um comercial de margarina. Tava muito perfeita. E a Clark, ela tá muito estranha, ela tá muito de boa, considerando que ela basicamente teve que matar a mãe dela. Então, assim, foi muito estranho todas as cenas da Clark até ali no final. Foi bem estranho, porque ela tava aceitando tudo muito bem. Ela tava muito calma, muito tranquila. Eu acredito que teve um momento ali em que eu até desconfiei que ela fosse Josephine ainda. Porque a Raven falou aquela coisa ali de mães e filhas e ela levou numa boa. O Jackson acusou o Murphy ali de ter sido responsável pela morte da Abby e ela também levou numa boa. Inclusive o Murphy tá crescendo a cada momento, a cada episódio, ele tá se mostrando uma pessoa melhor. Porque aonde, lá na primeira temporada, aonde, lá na segunda temporada, a gente ia ver o Murphy se sentindo mal por alguém, se sentindo culpado por alguma coisa que ele fez. Eu acho que o Murphy, ele mudou muito e foi pra melhor. Mas isso ainda me preocupa bastante, essa coisa dele estar muito focado nessa culpa dele, porque isso pode ser uma coisa muito suicida lá pra frente, né? Quem garante que aquela cena ali que a gente viu no trailer não é o Murphy provocando uma situação ali para que alguém mate ele? Se for esse o final do personagem, pelo amor de Deus, gente, não faz isso com o personagem, porque ele teve um crescimento tão grande, ele teve uma transformação muito legal, assim, para ele ter um ato suicida lá na frente. Eu espero que não seja isso. Mas eu confesso que eu fiquei bem irritada com o Jackson ali, quando ele jogou tudo ali na cara do Murphy, porque, como eu já falei aqui no outro vídeo, gente, todos eles cometeram erros, todos eles fizeram merda em algum momento da vida, não dá certo ficar um jogando as coisas na cara do outro, mas enfim, eu espero que não aconteça nada de ruim com o Murphy, porque ele está crescendo cada vez mais. Uma coisa que me preocupa bastante é essa história deles esconderem do povo que a Mad não é mais a comandante, porque isso pode ter uma grande reviravolta, isso pode causar uma grande guerra. Então é muito preocupante, porque a Indra não vai conseguir dar conta de manter esse segredo por muito tempo, mas por enquanto a Clark quer que ela tenha uma vida normal. Mas eu acredito que isso não vai durar muito. E ela tá tentando manter a paz, ela tá tentando manter a tranquilidade, mas sinceramente, o Zon Crew, os prisioneiros da Diosa, os filhos de Gabriel, os fanáticos do Russell, gente, tudo isso misturado não vai dar certo. Vai ter uma grande guerra com certeza, porque esse povo todo junto não vai conseguir se entender, não vão chegar a um acordo de jeito nenhum, sem falar que os prisioneiros da Diosa, eles estão um pouco se lixando para todo mundo, eles querem mais é que todo mundo se mate ali. Então eu acredito que esses vão ser os primeiros a morrer, porque geralmente quando a gente tem um grande número de personagens inúteis que só incomodam, esses são os primeiros a rodar. Então eu estou imaginando que eles vão ser os primeiros a morrer. Aqueles prisioneiros inúteis ali da Diosa que só estavam causando. Agora, essa guerrinha entre os filhos de Gabe e os devotos do Russell é uma briga bem interessante, porque se a gente for pensar, não tem certo e errado, e isso pode se desenvolver de uma maneira bem interessante, porque os devotos do Russell, eles foram enganados esse tempo todo e eles estão cegos, cegos pela fé deles. Então, eles também não têm culpa. Apesar de estar brigando ali, de estar lutando pelo Russell, eles não têm culpa. Eles foram manipulados a vida inteira. E os filhos de Gabriel também. Eles perderam o lar deles, eles foram expulsos. Então, toda essa briga é muito interessante. Eu só não entendo uma coisa: o que o Jordan tá fazendo da vida dele. Porque pra mim ele está em cima do muro, tá tendo uma grande confusão, vai ter uma grande guerra, porque aquilo ali não vai dar certo e o Jordan está em cima do muro. Ele simplesmente não sabe escolher um lado.
ele quer agradar todo mundo, ele quer estar do lado de todo mundo. E isso é uma coisa bem louca, porque ele pode levar dos dois lados. Então eu acredito que ele deveria escolher um lado. Agora que ele não tem mais o driver, porque o Russell destruiu, eu acho que ele deveria se colocar de uma vez por todas do lado da Clarke. Porque se essa série for ter um final justo, o lado da Clarke vai ser o lado vencedor, pelo amor de Deus. Clarke, ela estava muito calma, muito controlada, falando de paz a todo momento, até que ela ficou sozinha com o Russell. Para quem viu esse episódio, o Russell, ele tava muito afim de morrer. Então ele provocou a Clarke de todas as maneiras possíveis. Eu acho que ele fez a provocação da vida dele, porque ele usou a Abby. Ele usou ali as roupas da Abby e a aliança da Abby, porque quando a mulher dele possuiu ali o corpo da Abby, ela se desfez ali das coisas dela e ele entregou os pertences da Abby ali para Clarke com a intenção de ferir ela. E ele conseguiu. Ele conseguiu libertar a raiva que a Clarke estava segurando esse episódio inteiro, e ela teve um ataque de fúria ali com ele. Ela começou a bater nele, o quarto começou a pegar fogo, virou um total caos ali. E teve a grande reviravolta, porque assim, na minha opinião, foi uma reviravolta, mas não foi uma reviravolta, porque eu acredito que a maioria das pessoas já estavam imaginando que ia acontecer isso, mas foi sim uma reviravolta. Eu vou explicar por quê. A Clarke, ela apagou o Russell, ela bateu nele até ele ficar desacordado, e quando ele ficou desacordado, o comandante tomou controle da mente dele, matou ele e se tornou o Russell. A partir de agora, nos próximos episódios, o Russell está morto, quem está no controle é o comandante. Por que que isso não foi tão surpreendente assim? Porque acredito que todo mundo já estava imaginando que isso ia acontecer. Mas ao mesmo tempo isso foi surpreendente, porque eu não imaginava que isso ia acontecer tão rápido. Se a gente for pensar, pelo menos 60% do que foi mostrado no trailer pra gente aconteceu no primeiro episódio. Então a gente tem muita história pela frente, e pouca coisa foi revelada no trailer pra gente, se a gente for considerar que bastante coisa já aconteceu. Então a gente já teve a nossa primeira morte, foi o Russell. O comandante, ele já tá ali bolando o plano dele, porque ele tem o exército dele, ele tem ali os fiéis do Russell, que com certeza vão ficar do lado dele, e ele já tem ali a possível guerra dele, né? Porque ele tem os filhos de Gabriel que estão loucos pra matar ele, ele tem ali os prisioneiros que ninguém se importa, mas é lógico que eles vão causar algum problema ali. Então, o comandante, ele já tem ali a guerra dele basicamente pronta ali, entregue para ele. Então, a partir de agora, é só pensar como que as coisas vão acontecer a partir de agora. Eu imagino duas coisas. Ou a Gaia ou a Mad vão reconhecer ele. Mas também tem uma outra coisa que também pode ser um grande problema. A Gaia pode descobrir que ele é o comandante, porque ela é quem conhece todas as histórias dos comandantes e ela é capaz de reconhecer ele. A Mad também é capaz de reconhecer ele, porque ela ficou ali dividindo a mente dela com ele, então dá pra dizer que ela conhece ele muito bem. E também tem ali aqueles desenhos que a Mad tá fazendo. Eu acredito que através daqueles desenhos pode existir alguma dica que mostre que o Russell é o comandante. Só que existe um grande porém. O comandante, eu acredito que ele é um homem muito inteligente, que ele sabe observar, e eu acredito que ele é capaz de perceber que a Mad não é mais a comandante. Eu acredito que ele pode derrubar a mentira da Clarke. E isso vai causar uma grande guerra e vai tornar ele cada vez mais forte. E esse episódio jogou uma grande bomba na nossa cara, porque eu confesso que eu não estava imaginando que o comandante ia tomar o controle assim tão rápido, que as coisas iam acontecer assim tão rápido no primeiro episódio. Então a gente vai sentar e esperar para ver qual vai ser
a dimensão do estrago que o comandante vai causar. Mas eu também estou interessada em saber como que as histórias vão se conectar. Porque por enquanto a história do Bellamy, da Echo, da Hope ali, do Gabriel, com relação à anomalia, está acontecendo totalmente separado da história da Clark ali, da guerra que está para acontecer, com certeza. Então não sei como que essas duas histórias vão se conectar, mas eu acredito que a gente vai ter alguns episódios se passando na anomalia. Eu confesso que eu tô esperando muito por esses episódios, porque eu acredito que nesses episódios a gente vai ter algumas respostas do que é anomalia, do que significa tudo aquilo ali. Então eu estou esperando ansiosamente. Principalmente porque nesses episódios da anomalia a gente vai poder tirar aquela dúvida se aquela pessoa ali que a Echo atingiu é alguém conhecido ou não. É isso, gente. Vamos esperar pra ver quem é que vai descobrir quem primeiro, se é o comandante que vai descobrir que a Mad não é mais comandante, se é a Mad que vai descobrir que o Russell tá morto e tá sendo controlado, como é que vai ser essa guerra aí, porque eu acho que aquilo ali vai ser muito difícil de controlar. Então vamos esperar pra ver, vamos esperar pra ver de que lado o Jordan vai ficar, porque das duas uma. Ou ele vai morrer por não escolher nenhum dos dois lados, por ficar ali no meio, ou ele vai trair todo mundo, porque eu acho que o Jordan ele não sabe muito bem o que ele quer, isso pode ser um grande problema. Ele não tá escolhendo um lado. Então vamos esperar pra ver. Gente, deixa aqui nos comentários o que que vocês acharam desse primeiro episódio, o que que vocês mais gostaram, o que que vocês não gostaram, o que que vocês acharam do comandante já se colocar ali como um vilão logo no primeiro episódio. Deixa aqui nos comentários. Gente, pra quem não for inscrito, se inscreve e ativa as notificações pra receber cada vídeo novo que eu postar. Não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!